volta no perfil de hoje, eu estou conversando com o escritor Francisco Azevedo. Francisco, nós estávamos falando que você saiu dos Estados Unidos, chegou aqui, encontrou um mundo novo, contou a história do terno, e eu te perguntei, daí você decide a fazer direito. Por quê? O que te levou para esse caminho? É porque eu sempre fui muito mais ligado à área de humanas, né, de ciências lógicas, do que de exatas. Eu sempre fui péssimo aluno de matemática, inclusive no Arroz de Palma, meu romance, o Antônio, que é o personagem narrador, é assim. Então, eu era bom aluno de português, de história, de geografia. E no meu tempo era ótimo, porque havia o ginásio, né? E o secundário era dividido entre clássico e científico. Quer dizer, quem queria fazer medicina, engenharia, ia para o científico. Quem queria fazer direito, ia para o clássico, que eram matérias que tinham muito mais a ver comigo. Línguas, né? Era francês, inglês, literatura, né? Língua portuguesa, sociologia, filosofia. Então, foi uma maravilha. Você se encontrou? Me encontrei e fiquei livre das ciências do que você não gostava. E aí fiz para direito já com o objetivo de ir para a carreira diplomática. Ah, você já tinha essa intenção? Já tinha a intenção. O direito foi uma ponte para ir para a carreira diplomática. Então eu comecei cursando direito, depois fiz o concurso para o Rio Branco, passei, e aí os 2 anos de Rio Branco coincidiram com os 2 últimos anos da faculdade. Então eu me formei, no ano em que eu me formei em Direito, eu me formei pelo Instituto Rio Branco, aqui no Rio de Janeiro. Foi a última turma aqui do Rio de Janeiro, que depois o Instituto foi transferido para Brasília. Então eu ainda tive a sorte de estudar no Palácio do Itamaraty, aqui do Rio de Janeiro. Uma maravilha, aquele lago com os cisnes, então era um ambiente muito romântico, era assim, foi assim muito bonito. E você foi jovenzinho, né? Você começou cedo, na verdade. Sim, cedo. Na carreira diplomática, que eu quero dizer. Com 22 anos eu já estava no Itamaraty. Bastante cedo. E aí, você vai para Nova York, você serviu em Nova York, serviu em vários lugares, inclusive no Senegal, não foi isso? Não. Aí é o seguinte, servi mesmo, eu tive no consulado de Nova York e na missão do Brasil junto à OEA. E esses outros países, havia uma tarefa que era excelente para os secretários que estavam começando, que era o chamado correio diplomático. Então eu fiz muito correio diplomático que levavam códigos secretos, aquelas coisas da época. Tinha que ser assim. Então eu fui para o Chile, fui para a Colômbia, fui para o Senegal, fui para Portugal, para vários países. Um monte de lugares. Então, vários lugares fazendo correio diplomático. Ficava um pouquinho em cada lugar? Ficava 3, 4 dias, assim. Dava para conhecer a cidade, fazia. Dava conhecer. E lá no Senegal você conheceu João Cabral de Melo Neto e você declara que esse encontro guarda uma bela cena e um descontentamento e uma inesperada alegria. Qual foi a alegria que te causou esse encontro? Como é que foi isso? Não, é lógico, quando eu fui designado para fazer correio diplomático para o Senegal, eu fiquei felicíssimo porque eu iria conhecer não o embaixador João Cabral de Melo Neto, mas o poeta, o escritor. E me lembro que eu levei até um livro dele, que tinha sido publicado na época, Museu de Tudo, para conseguir o autógrafo do João Cabral e trazer de volta para o Brasil para me exibir com os meus colegas, né? E me lembro que cheguei lá de madrugada, o carro da embaixada estava no aeroporto me pegando, cheguei na embaixada, aí fui para o hotel, depois fui para a embaixada, e quando eu fui anunciado e o embaixador permitiu a minha entrada, ele estava na mesa escrevendo um ofício, mal me olhou, falou assim, olha, senta aí um instantinho que eu vou acabar de escrever esse ofício aqui, eu já te atendo. E eu fiquei sentado lá, e ele escrevendo um ofício, eu ali em êxtase, porque eu estava diante de João Cabral de Melo Neto, não criando um poema, mas escrevendo, né? E depois começamos a conversar, sobre vários assuntos, ele muito cordial, muito amável. E aí eu falei do livro, que queria um autógrafo, meio sem jeito,
E aí ele chegou para mim assim, você quer autógrafo? Você leu o livro? Sim, li. E quais os poemas que você mais gostou? E aí eu falei Dakar, né, que era que era o lugar onde ele estava, e Joaquim Cardoso. Você gostou do poema Joaquim Cardoso? Você gostei, mas por quê? Aí eu falei, porque eu sempre admirei, que o Joaquim Cardoso era um engenheiro que era poeta também, né? E era muito amigo dele. E por coincidência, era muito amigo de meu pai também, que meu pai, Orlando Azevedo, foi um dos arquitetos do Maracanã, do estádio Maracanã. E me levava para visitar o Joaquim Cardoso, que já estava muito doente, aqui no Rio de Janeiro. Então você o conheceu ainda? Conheci o Joaquim Cardoso por intermédio do meu pai. Ele já velhinho, idoso. E aí aquela poesia do João Cabral para ele me emocionou muito, porque eu conhecia, né, o personagem do poema. E aí eu contei isso para o João Cabral e ele gostou, disse, me dá o seu nome completo. Eu já estranhei, ele me pediu o nome completo para a dedicatória. Mas como ele sempre assinou João Cabral de Melo Neto, que era um nome completo, eu falei, bom, vou dar o meu nome completo. Vou seguir os passos do mestre. E o meu nome é comprido. E eu disse, Francisco José Alonso Veloso Azevedo. Ele não me perguntou 2 vezes. Eu falei devagar, Francisco José Alonso Veloso Azevedo. E aí ele fez a dedicatória e tal, e me deu o livro. Abri na hora, lógico, curioso, e fiquei tristíssimo, desapontadíssimo, porque ele tinha esquecido justamente do meu nome principal, Francisco. E ele botou ao caro colega, o estimado colega José Alonso Veloso Azevedo. Ele lembrou tudo e esqueceu o primeiro. Eu não poderia ali dizer, olha, embaixador, nem dava para emendar e tudo. Eu agradeci, meio sem jeito. Voltei para o Brasil, tristíssimo, porque nunca mostrei essa dedicatória para ninguém, porque eu falei, bom, José Alonso não sou eu, quer dizer, é uma vergonha ter um livro autografado e não tem o Francisco. Bom, guardei. E o que para você seria um espetáculo, né? Você ia adorar ficar exibindo, né? A lição de humildade foi essa. Tive a dedicatória, fui ao Senegal e voltei e nunca mostrei a dedicatória para ninguém. Depois, muitos anos depois, quando ele faleceu, eu já tinha saído da carreira, já estava aqui no Rio. E eu tive, na noite seguinte da notícia do falecimento dele, eu tive um sonho com ele, muito claro, muito bonito, dele dizendo que não foi esquecimento, não. Que ele tirou Francisco de propósito. Aí no sonho ele disse assim, Francisco, que significa livre, eu dei a liberdade. E José, que significa aumento e crescimento, eu deixei para te auxiliar aí na sua trajetória terrena. E eu acordei com aquilo, eu já sabia que meu nome, que José significava crescimento e que Francisco, eu já sabia, já tinha essa informação. Antes. Então eu não sei se foi um mecanismo de defesa que eu criei, mas eu sei que o sonho, que foi muito nítido, me fez um bem. Foi emocionante e libertário. E aí eu tenho um site e que eu conto essa história e está lá reproduzida a dedicatória. Aí, faltando o Francisco, porém com a explicação. Já com essa dedicatória. Aí agora eu exibo a dedicatória e conto o sonho que eu tive. Sem dúvida. E é uma história bacanérrima, né? É uma história simpática. É, muito, nossa, porque afetivamente deve ter significado pra caramba esse sonho para você, exato. Né? E aí, Francisco, você continua seguindo a vida até chegar. Só que antes de chegar a escritor, você também... Aliás, você já escrevia. Você escrevia artigos nos Estados Unidos, você escrevia contos, enfim. Mas eu digo livros e romances. Você escreve para teatro, né? Isso. Você escreveu peças que tiveram reconhecimento, inclusive internacional. Coração na Boca, que foi dirigida pela Tiziana, não é isso? E premiada, inclusive. A Tiziana é a Studart. Um beijo, Tiziana, que já esteve aqui com a gente também. Uma excelente diretora. Como é que chegou a sua história com o teatro, assim, para escrever para teatro? Como é que isso pintou para você? Olha, quando eu saí do Itamaraty, para ganhar vida,
comecei a escrever documentários e filmes institucionais através do meu irmão, que ele é cineasta hoje, Marcelo Taranto, ele é professor de cinema na PUC, e ele já tinha uma produtora. E aí ele estava sem roteirista, me chamou para escrever. Eu estava no meu ano sabático. Não queria saber de nada. Não queria saber de nada, estava na rua Vinícius de Moraes, me dando esse tempo, e ele chega lá com esse pedido. E eu pensei que era um favor que ele estava me pedindo. Eu escrevi o roteiro para a Confederação Nacional de Indústria, CNI. Eu falei, Marcelo, eu estou escrevendo meus poemas, estou no meu ano sabático, você vem com Confederação Nacional de Indústria. Não, Chico, mas você vai fazer... Aí eu fiz, eu já tinha curso de roteirista, né? E fiz. Você disse, já tinha curso de roteirista, então significa que você pensava em algum momento escrever para teatro? Pensava. Não sabia quando, pensava em né? alguma coisa para ganhar a vida, né? Sim. Então, aí... Depois ele chegou lá com um cheque para mim e eu achei aquele cheque ótimo, era um cheque gordinho e tal. Que valeu a pena. Valeu a pena. Ele disse, isso aí. Eu falei, pagamento, você não fez o roteiro, isso era a verba que eu tinha para o roteirista, que não fez, então esse dinheiro é seu. E a partir daí eu comecei a escrever documentários institucionais e roteiros. O cinema veio através o teatro veio através da Tiziana. E foi um workshop que ela fez para diretores e a minha mulher, Edivane Cabral, já a conhecia, de Nova York. E dizia, por que você não vai fazer esse workshop? Mas era para ator? Era para diretor. Ah, diretor. E eu dizia, mas meu amor, eu não quero ser diretor, eu quero ser autor. Mas você vai, porque abre as portas para você, você já conhece ambiente de teatro. E eu fui, fiz o workshop com a Tiziana. E foi um entrosamento, assim, maravilhoso. Nós nos entendemos desde o primeiro momento que eu cheguei lá. Aí depois, acabado o workshop, ela me pediu para escrever uma peça, adaptar os contos da Anaïs Nin, os contos eróticos da Anaïs Nin. E aí eu falei, mas Tiziana, esses contos eróticos não tem dramaturgia nenhuma, os contos da Anaïs não é como a vida como ela é do Nelson Rodrigues. Você pode fazer um conto, outro conto. Cada conto já é perfeito para o teatro. Aí eu sugeri, por que ele não faz, já querendo puxar a sardinha para a minha brasa, né, porque eu já queria escrever, por que a gente não faz, os diários dela são muito mais interessantes, por que a gente não faz a continuação do filme Henry June, que é quando ela conhece o filme Henry June, é quando ela conhece o Henry Miller em Paris. E se envolve aquele triângulo amoroso. Depois o Henry Miller vai para Nova York, e aí tem a Segunda Guerra Mundial, e aí eles começam a ter que escrever contos eróticos para sobreviver. Bom, eu fiz a continuação do filme no teatro, e ela gostou muito. Encenamos... Foi sucesso. Deu tudo certo. Aí primeiro foi com a Dora Pellegrino e o Ricardo Kozlovski, depois com o Felipe Camargo e a Lucélia Santos. Eu sei que a peça fez sucesso. Depois foi Coração na Boca. Que fez outro enorme sucesso. Foi para Miami, inclusive. Foi para Miami, ganhamos o Festival de Miami. Incrível, depois eu fui para Yale e foi representado em Yale. E depois Unha e Carne com a Lília Cabral e a Denise Delvecq. Que também foi muito legal. E que Você pensa em continuar essa história de escrever para teatro? Olha, por enquanto, Porque depois você pegou a literatura e tal, e a gente já vai falar sobre isso, mas você pensa em retomar essa história de escrever para teatro? Acho que talvez, pode ser, mas no momento eu confesso que estou muito confortável no romance. Gostou de escrever para teatro? Muito, me deu muita disciplina, principalmente, porque no teatro você tem que pensar nos custos de produção, na viabilidade, né? Então, em elenco. No romance você tem muito mais liberdade para criar. É verdade. Agora, dá um prazer enorme quando você vê aquilo que você escreveu em cena, né? Quando certamente, você, né, certamente escreveu... é tudo muito vivo, né? É verdade. Tudo, é o agora, né? Então é ali. E o Sérgio Brito dizia, né? Quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Mas teatro é assim. E a cada dia é uma história diferente. É a mesma história contada de outro jeito, né? É uma outra plateia, é um outro mundo, né? Você trouxe a disciplina para a tua literatura. O que mais que o teatro te ensinou
e que você usa de certa forma, porque agora você escreve ficção, você escreve romance. Como é que funciona isso para você? Eu quero que você conte para a gente, mas no próximo bloco, porque agora a gente precisa fazer um pequeno intervalo e nós voltamos já já com mais perfil para você. Não sai daí não, que é rapidinho.